sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E agora vamos dar continuidade a esse belíssimo livro, Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Livro este em que ele faz comentários acerca de O Livro dos Médiuns e trechos de O Livro dos Médiuns. E hoje é o capítulo 10, que fala sobre a natureza das comunicações. É a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 10. Verso sobre natureza das comunicações. E Emmanuel vai fazer o comentário da questão 137. Numa retrospectiva, né, numa visão do que está lá no Livro dos Médiuns, nós vamos pensar assim. O que está lá anotado, que está aqui anotado. 137. As comunicações instrutivas. Então, esse trecho 137 fala das comunicações instrutivas. São as comunicações sérias, que têm como objeto principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirar dessas comunicações de resultados reais, é preciso que elas sejam regulares e continuadas, com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, enquanto que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir os que só veem nessas manifestações uma distração passageira. Somente pela regularidade e a frequência dessas comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se entretém e o grau de confiança que eles merecem. Se é necessária a experiência para julgar os homens, talvez muito mais ainda seja necessária para julgar os espíritos. Ao dar essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, pois uma coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, ainda que fosse dita na linguagem mais imponente. Não poderíamos, portanto, classificar nesta categoria certos ensinos que de sério somente possuem a forma, muitas vezes empolada e enfática, com o auxílio da qual os espíritos mais presunçosos do que sábios que os ditam esperam iludir. Porém, não podendo substituir o conteúdo que neles falta, esses espíritos não poderiam sustentar o seu papel durante muito tempo. Eles logo traem seu lado fraco, por menos que suas comunicações se estendam ou quando se sabe levá-los até aos seus últimos redutos. Então, essa importantíssima anotação do Livro dos Médiuns sobre a natureza das comunicações, em que ele vai colocando uma coisa muito interessante, né? A comunicação instrutiva tem que ser verdadeira. E já que estamos buscando o exercício da mediunidade com Jesus, já que as nossas casas espíritas são pontos de produção, são forjas de trabalho cristão, nós não podemos nos afastar disto, né? Não podemos nos afastar desta verdade que foi preconizada por Jesus para o nosso entendimento. E Emmanuel, então, intitulando a página Dever Espírita, que foi psicografada numa reunião pública de 23 de maio de 1960, ele vai nos dizendo assim: com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E aqui nessa página, que ele intitulou Dever Espírita, a gente já sabe que a instrução é um dos deveres.
é amai-vos e instruí-vos. E por que é que os espíritos vão procurar aqueles que desejam, que procuram instruir-se? Será que é para formar uma elitização no movimento espírita? Não, gente. É porque aquele que se instrui oferece um material maior. Eles têm mais possibilidade de trabalhar, uma maleabilidade, um conteúdo mais maleável. É por isso, gente, que quando nós informamos aqui alguns eventos, alguns encontros, que a gente sabe que são laboriosamente, vamos colocar aqui, realizado estudo durante um ano, é um ano. Não é assim, no mês para aparecer no mês seguinte, não, um ano. Uma equipe se dedica a estudar. E aí é claro que, mas não vai trazer novidade, não vai trazer. Mas com certeza tem uma visão diferenciada sobre algum aspecto que a gente não vê. E aí eu penso assim, mas um aspecto, o que vai adiantar? Muitas vezes é um aspecto, é um pontinho que a gente depende para acertar nossa vida. É um detalhe que está faltando ali para acertar. É aquela história do ovo de Colombo, sabe? Do ovo de Colombo, por exemplo. Que era algo tão simples, mas ninguém via. E aí alguém tem uma visão de algo simples, mas que é fundamental na nossa trajetória. Então, como é que um espírito vai me intuir se eu não ofereço um determinado conteúdo? E às vezes eu não ofereço nem o conteúdo da humildade, que é eu me aproximar de um companheiro, me aproximar de uma irmã, de um irmão, de alguém para pedir ajuda. Às vezes o meu orgulho é tão grande que eu sou incapaz de pedir ajuda. E aí as coisas começam a ficar difíceis. E aí Emmanuel diz, e quem busca instruir-se, escolhe o caminho do esforço máximo, porque a instrução não é algo fácil. Vai exigir da gente disciplina, disponibilidade, tem uma série de questões que estão atreladas à instrução, não é? Então eu vou ter que fazer uma opção, organizar o meu tempo. Eu quero aprender ou não? É o uso do livre-arbítrio, é o uso de gerenciamento do tempo, é fixação de prioridade. E ele continua falando, todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. E ele está colocando aqui na escola comum, né? É muito comum. Tem gente que vai para a escola, na escola regular, para recrear. A gente vê em qualquer nível, até no nível universitário, pós-universitário, as questões das chopadas, né? Da criatura aí para ter um grupo social, e a partir dali a diversão, que é interessante, mas toma um papel não de confraternização, mas como um fato de vamos dizer assim, de apoio, né? Como um ponto de apoio para aquelas viciações. E aí a pessoa, às vezes, nem sai instruída intelectualmente e sai até mais afetada moralmente durante aquele período de vida acadêmica. Então, recreio, preguiça, suborno e cola. Agora, em época de internet, então, quantas vezes a criatura copia trabalhos feitos por outras pessoas e faz aquela colagem para dizer que o trabalho é seu. Quanta gente que paga para alguém realizar uma monografia, um trabalho qualquer. Olha só, então, isso ainda, infelizmente, num plano de incompreensão acerca do processo educativo da aprendizagem, ainda acontece. E continua Emmanuel a nos dizer, estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Então, o professor que conhece o aluno, que conhece a matéria, que conhece o assunto, ele vai falar assim, mas isso aqui não foi produção de fulano. E aí ele será reprovado ou será advertido, não por maldade, mas visando o futuro. Como é que pode esse profissional, qual será o exercício desse profissional, que na verdade é preguiçoso, né? Tem a mania de subornar,
ter a mania de copiar, não construir uma ideia acerca do conteúdo que foi dado ali. Que profissional estará sendo formado? Então, um compromisso até social, que esse profissional, que esse estudante, seja retido antes do seu exercício profissional. E aí Emmanuel vai falar agora do que nos interessa. Na doutrina espírita, e ele diz assim: na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que prendiam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. E é interessante, meus queridos, que não foi só não. Tivemos as mesas girantes, sim. Tivemos as grandes pesquisas de William Crookes, de Bozano, Ernesto Bozano, do próprio Leon Denis, de Gabriel Delany, excelentes pesquisadores, não é? Mas ainda hoje, ainda no século passado, tivemos as cartas consoladoras sendo trazidas, né? O fenômeno continuando a ocorrer para consolação, para esclarecimento. Esta obra mesmo é uma obra mediúnica. Então os espíritos não cessam de falar, de nos apresentar, de nos instruir. Para quê? Para que a gente consiga perceber que aquele sonho que eu tive com minha mãe, com meu irmão, com meu marido, com minha esposa, com meu filho, com meu primo, com meu vizinho, com meu conhecido, não foi um sonho, foi um encontro. E aí eu ter o aproveitamento para sair da roda do simples comentário da novidade e não sabe com que eu sonhei. Para a gente começar a prestar mais atenção a esse contato incessante da espiritualidade com cada um de nós no dia a dia da nossa vida. Para a gente observar aquele pensamento que passa pela nossa cabeça, aparentemente do nada, como uma possibilidade de comunicação, como uma intuição. E a partir daí eu começo a pensar, o que eu vou fazer disto? Qual é a natureza desta comunicação? É uma natureza superior ou não? E para fazer essa análise toda, eu vou ter que ter um estudo, eu vou ter que ter um entendimento, porque senão eu vou observar a mediunidade, o fenômeno mediúnico, como novidade, como distração, como recreio, e não como franca demonstração da sobrevivência. E é esse, meus queridos, o trabalho belíssimo. Esse trabalho é muito belíssimo, porque a gente tem na Rádio Rio de Janeiro um grande alicerce para isso. Nós estamos falando aqui através das ondas da Rádio Rio de Janeiro. Já pensou se não tivesse? Vocês estariam talvez até descansados da minha voz, né? Mas a oportunidade que a gente está tendo de passar um conteúdo doutrinário sério não seria, como tantos, como os programadores se esforçam para isso. E é um esforço que é alicerçado na base sólida da doutrina espírita. Então a gente sempre aproveita esses intervalos para falar, não é? Vamos prestigiar a Rádio de Janeiro, vamos entrar no YouTube, gente. Inclusive tem lá a playlist do programa Conversando sobre a Mediunidade, desde o primeiro tem lá que vocês podem ouvir, que tem o título, tudo isso. Dá o like, mas não é o like para deusa, não. É o like para a Rádio Rio de Janeiro, para que o YouTube entenda que ele é uma rádio importante. Então vamos acompanhar a programação, vamos dar like, vamos baixar o aplicativo, vamos fazer esse esforço para nós e para o outro, porque na verdade é a doutrina espírita que tem nos dado francas demonstrações da sobrevivência. E é isso que Emmanuel, nessa página belíssima intitulada Dever Espírita, que é uma análise da questão 137 de O Livro dos Médiuns, que é o capítulo 10, fala sobre a natureza das comunicações, falando das comunicações instrutivas, nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, na reunião pública de 23 de maio de 1960. E esse programa é o programa 37,
aqui conversando sobre a mediunidade. E continua Emmanuel a nos falar assim: as pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe. E porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são até hoje reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. A gente tem a metapsíquica, a parapsicologia, que dão nomes diferenciados para os fenômenos que acontecem. E a mesma coisa das explicações. Se dá explicações, mas o fenômeno é o mesmo, e é interessante porque ele toca os sentidos, ele atinge o sentimento, atinge a emoção. Eles despertam a curiosidade porque influenciam na vida moral e material do homem. E continua Emmanuel nos falando assim: os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram, senão divertir e polemizar. É essa ociosidade. E às vezes essa ociosidade dentro das próprias casas espíritas. Daquele que só quer, não quer estudar, não quer entender, só quer muitas vezes polemizar, só quer muitas vezes analisar a produção do outro de uma forma maledicente, não é? Que não está interessado, na verdade, com o seu próprio progresso moral. Está divorciado do seu próprio compromisso moral. E ele continua dizendo assim: velozemos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caupas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveitos. É isso, né? Lembrei agora do amado Paulo de Tarso, em que ele diz: examinai tudo, retende o bem. Eu não sou detetive espiritual, né? Então vamos ver naquela comunicação. O que teve de bom? Ah, mas aí foi uma comunicação que eu vi que não é válida. Bem, meus amigos, se for da minha responsabilidade, da minha competência, claro que eu vou falar particularmente, analisar com quem direito. Se não for, que eu mantenha o silêncio, mantenha a oração e mantenha o apoio àquela casa, aquele médium, aquela tarefa. E que eu possa ver, acima de tudo, o bem que está ocorrendo ali, porque muitas vezes eu acabo, por uma opinião insensata, eu acabo fazendo muito mal, né? Atrapalhando muito o andamento daquela casa espírita e até desacreditando todo um grupo mediúnico por uma observação que eu fiz em um único momento. E Emmanuel continua a nos falar nessa lição belíssima intitulada Dever Espírita, do livro Seara dos Médiuns. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquisições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Está havendo um seriado agora, que está bem na moda, The Chosen, são os escolhidos, em que há uma contextualização e talvez até uma modernização da passagem de Jesus, do chamamento dos discípulos, tudo isso. E aí as pessoas falam, né, e aí começa o comentário, né? Ah, mas aí como é que foi? Será que é assim? Jesus falou assim? Ele trabalhou dessa ou daquela forma? A gente tem essa visão, muitas vezes, esse comentário. Mas sabe o que eu pensei?
Eu falei assim, interessante, né? É Jesus na moda. É o evangelho sendo falado, porque até quando vai comentar, mas isso não está no evangelho, não é assim? É sinal que o contato com a mensagem vai ser feito. E aí cada um, dentro do seu nível de maturidade, dentro da sua evolução intelectual e moral, vai aproveitar esta palavra, porque são palavras de vida, né? Palavra de vida eterna. O evangelho é a típica comunicação instrutiva, verdadeira, séria. Então, só da criatura pegar lá para ver, olha que beleza. E quantas vezes os amigos espirituais estão há um tempo imenso para que aquela criatura se interesse pela figura de Jesus, se interesse pela mensagem de Jesus. Então, examinai tudo, retende o bem. Aqueles mais estudiosos, aqueles que têm alguma outra profundidade, vão ter um olhar. Mas, para aquele outro que nunca viu, e a gente vê que alguns jovens estão olhando e comentando e tudo, é muito interessante o trabalho, né? Então, a mensagem do Evangelho ela é para sempre. E continua Emmanuel a nos falar. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem, e detenham, como puderem, os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Olha só, gente. Então, a gente vai ver o fenômeno e vai reter. Vai reter o quê? Aquilo que é para mim a renovação, porque isso basta. É para isso que eu reencarnei para me renovar, para crescer. E ele continua dizendo para nós: todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Então, até aquele fenômeno que tem as suas falhas, as suas dificuldades, que é falta, ele vai edificar. Por quê? Porque é um aprendizado. Eu vou ver que não é assim. E isso vai enriquecer a minha bagagem analítica das situações que eu estou faceando. E ele continua e encerra dizendo para nós: quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Esta proposta de Emmanuel é fantástica. O nosso tempo é de desmaterializar o espírito. Então, meus amigos, é esse o objetivo da mediunidade em nossa vida. A gente tendo, através do fenômeno mediúnico, a certeza da imortalidade, a certeza de que somos imortais e que esse é um investimento real, é um investimento para sempre, que a vida material é extremamente efêmera, a gente vai saber em que vale a pena investir. Eu vou usar dos recursos materiais que a misericórdia divina coloca na minha mão, mas é aquilo que Paulo de Tarso fala: planta-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Planta-se na corruptibilidade para ressurgir na imortalidade, na incorruptibilidade. Então, amigos, que aproveitemos os momentos de contato com o fenômeno espírita para enriquecer e fortalecer as nossas noções acerca da imortalidade da alma, que é esse princípio da doutrina espírita, da lei de Deus, da lei natural. E, como diz Emmanuel, num outro momento, a imortalidade é a nossa eterna e sublime herança. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.